Olá, tá tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 90, versículo 12 em diante. Diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Então, o salmista aqui, ele quer cantar e agradecer ao Senhor só depois que ele for saciado, quando na verdade nós precisamos cantar, adorar o Senhor, independente de quando o Senhor vai resolver, vai responder a nossa oração. Então, quando eu era criança, eu cresci bem na casa dos outros, assim, não é história triste não, tá? Para mim foi motivo de alegria e de vitória hoje. Aí vocês vão entender no final. Então, você está no canal Val Marindase. Se você gosta, se inscreve, dá like, dá dislike e eu vou contar aqui. Então, quando eu era bem pequenininha, eu ficava na casa dos irmãos da igreja, que eram mais abastados um pouco do que minha família, que era bem pobrinha, e eu ficava lá no cantinho. Então eu falava: olha, você já é uma mocinha, com 6 anos de idade. Você já é uma mocinha, pode varrer a casa, pode fazer isso, pode fazer aquilo, um arroz e tal. E assim foi. E eu sempre ficava quieta no meu canto, porque até dos 6 aos 10 anos numa casa, sempre assim, quietinha, só fala quando a gente falar. E assim foi. Depois dos 10 aos 14 no colégio interno, onde também eu só falava quando fosse requisitada. De resto, ajudava a limpar as salas de aula, cozinha, os banheiros, uma semana em cada lugar. Uma semana limpando as salas de aula, outra semana limpando o banheiro, outra semana até me formar em professora. E aí sim, sempre requisitada para falar na hora certa. Então, quando eu me casei com um cara que ficava sempre em silêncio, ou nunca gritava, nunca saía do sério, mas gostava de me ver saindo do sério. Então eu aprendi a conviver com aquilo ali. Vou falar só quando ele me perguntar, e até hoje eu só falo quando alguém me pergunta. Até quando eu entro numa igreja, quando eu estou com saudade de sentar num culto e cantar para Deus e ouvir a pregação da palavra e contribuir com alguma oferta, eu também não gosto muito assim de puxar conversa. Se depender de mim, eu não puxo conversa com ninguém. E isso foi muito bom, porque aí eu não sofri tanto na mão das esquisitices que narcisistas fazem. Então, o que o salmista está pedindo a Deus aqui, ele fez uma oração muito importante. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, é milagre que não se repete. E então, eu fiz um voto com o Senhor no auge das esquisitices, dos problemas, quando a fatalidade era um fato, era questão de dias, uma coisa bem ruim e estava para acontecer. E o filho nas drogas chegou a me bater 2 vezes porque me pediu dinheiro para comprar um cigarro ilícito e eu não dei. Então, ele puxou meu cabelo assim e sacudia minha cabeça assim bastante para baixo, e por causa do dinheiro que eu não dei. E pegava também coisas dentro de casa para vender, enfim. E eu falava com o Senhor: Senhor, eu não sei, o que mais o Senhor quer me ensinar? Qual lição o Senhor quer me ensinar com isso? Então eu falava: Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação,
sem nenhuma tragédia, sem a tragédia que está para acontecer. Então, eu vou te servir. Se o Senhor quiser que eu seja sempre simples, sempre humilde, eu vou ser, para a honra e glória do teu nome. Então, eu aprendi com tudo isso que trabalhar para Deus é importante, é bacana, mas deixar Deus trabalhar através de você é o que é o certo. Então, quando a gente aprende a contar os nossos dias, que alcancemos corações sábios, é isso aí. Você vai, de cada fase da tua vida que você acha que está muito ruim, que não tem saída, muitas vezes também. Eu acordei uma hora dessa, sabendo com uma certeza dentro do peito que o dia seguinte não ia chegar. Porque tem situações que é tragédia anunciada. Mas quando Deus fala que não é a última manhã, também para você nessa manhã, nesse dia, talvez você esteja pensando assim, não tem mais saída, não tem mais para onde correr. Mas Ele tem a saída para você. Teve para mim, tem para você. E o Senhor vai te ensinar a alcançar corações sábios, não corações tolos, como foi até hoje, mas que você fique firme, fica na presença, que Ele sabe como resolver as coisas, certo? Basta você adorar. Não espera o milagre acontecer, começa a adorar agora. Começa a dar glórias a Ele, independente de... As ondas estão muito altas, muito escuras, mas Deus está no controle de qualquer tamanho de onda, certo? Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo conforto, pelo teu Santo Espírito dirigindo a nossa vida. Eu te louvo também por essa vida, Senhor, que o Senhor vai edificar e que ainda vai cantar o hino da vitória, Senhor. E ainda vai ter muitos dias de alegrias na tua presença, como eu tenho agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz para você, Deus te abençoe. Dá seu like, se inscreve ou dá dislike também, tá bom? Fica com Deus. Graça e paz.